Olá, pessoal. Iniciando então a segunda parte da nossa revisão sobre as reações orgânicas e a primeira sobre o mecanismo dessas reações. As reações de adição orgânica são características de compostos insaturados. Envolve os elétrons da ligação π, principalmente das π alternadas, devido ao efeito da ressonância nas moléculas orgânicas. A adição em alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta, que possuem uma dupla ligação. A dupla ligação é constituída de uma ligação sigma mais forte e uma ligação π mais fraca. A dupla ligação é o ponto fraco das moléculas orgânicas, onde a ligação π se rompe, permitindo-se adicionar átomos ou radicais na molécula orgânica. De modo prático, temos o hábito de representar as reações químicas através de suas equações. Porém, deixamos de questionar como elas realmente acontecem. Não falo do fenômeno químico, mas do modo de como elas ocorrem. Falo, na verdade, do mecanismo das reações químicas, que é a descrição do passo a passo de uma reação. O mecanismo de uma reação é o passo a passo de como ela vai descrever o seu acontecimento. E o mecanismo da reação de adição pode ser descrito desta forma. A ligação π é rompida, gerando os reagentes eletrófilos e nucleófilos. O reagente eletrófilo ataca a molécula orgânica, fazendo com que a ligação π se rompa. A ligação π se rompe, gerando os reagentes eletrófilo e nucleófilo. O reagente eletrófilo ataca a molécula orgânica, fazendo com que o par de elétrons se dirija a um dos carbonos da dupla ligação. Este carbono torna-se negativo e propício ao ataque eletrófilo. O carbono que perdeu o elétron da ligação π torna-se positivo e, por isso, está suscetível ao ataque do reagente nucleofílico. Os alcenos são substâncias bastante reativas e, como matéria-prima, muito importante para a indústria petroquímica. Os alcenos realizam muitas reações de adição, sendo as principais a halogenação, os halogenidretos, a hidratação e a hidrogenação, das quais vamos comentar. Iniciando pela halogenação. A halogenação é a reação de adição de halogênios à molécula orgânica, principalmente do cloro, do bromo ou do iodo. A reação ocorre na presença de luz solar ou de ultravioleta e de calor. Haverá a formação de dihalogenetos vicinais, que são moléculas orgânicas que apresentam halogênios em carbonos vizinhos. Na química orgânica, nós fazemos distinção dos reagentes que participam de uma reação. A molécula orgânica agora será chamada de substrato, e a outra substância participante da reação é o reagente, que vão interagir e formar o produto da reação orgânica. O mecanismo da reação de adição ocorre em 3 etapas, sendo a primeira delas a ruptura do reagente e a segunda o ataque eletrófilo. Na terceira etapa, finalizando a reação, o ataque nucleófilo
vamos aproveitar para descrever o mecanismo desta reação de halogenação, que é a cloração do eteno. Lembrando que a primeira etapa da reação é a ruptura do reagente, que é a molécula do gás cloro. Aqui, então, descrevendo a primeira etapa, eu vou representar a molécula do gás cloro, indicada que está na presença de luz solar e aquecimento, e gerando os dois reagentes desta ruptura heterolítica, o reagente eletrófilo e o reagente nucleófilo. Na segunda etapa, temos o ataque eletrófilo. O reagente eletrófilo vai atacar a molécula orgânica. Então, eu vou representar o substrato mais o reagente eletrófilo. Percebam que os alcenos possuem uma ligação π que representa uma nuvem de elétrons. Notem que a nuvem de elétrons sobre a ligação π faz com que essa região se caracterize como mais negativa da molécula orgânica. E, através da ruptura heterolítica, o par de elétrons da ligação vai se alojar em um dos carbonos da dupla ligação. O reagente eletrófilo, que está ávido por elétrons, vai ser conduzido para essa região do substrato. O carbono que ficou longe da ligação π, ou seja, que perdeu o seu elétron de ligação, vai receber uma carga positiva, indicando que perdeu o seu elétron da ligação. Dessa forma, surgiu o intermediário orgânico, ou seja, o carbocátion gerado, ou ainda íon carbônio. E na terceira etapa, o ataque nucleófilo para encerrar a reação. Quem vem para a reação? O intermediário, que foi gerado lá na segunda etapa, e o reagente nucleófilo. A região da molécula orgânica aqui representada por esse carbono com um sinal positivo, indicando que está ávida de elétrons, e o reagente eletrófilo, que possui um par de elétrons. Esta região vai atrair o reagente nucleófilo, completando a valência deste átomo de carbono e indo se alojar, então, no carbono que tinha perdido o elétron da ligação π. Aqui finalizamos o mecanismo da reação de cloração do eteno. De um modo prático, demonstro agora as 3 etapas juntas do mecanismo desta reação, junto com bem como a equação química, para ter um olhar cuidadoso sobre o todo e que assim possamos compreender melhor. Percebam o substrato e o reagente, dando origem à molécula do dihalogeneto vicinal. Na primeira etapa, temos a ruptura do reagente, gerando o reagente eletrófilo e nucleófilo. Na segunda etapa, o substrato é atacado pelo reagente eletrófilo, gerando o carbocátion, que vem para a terceira etapa e vai interagir com o reagente nucleófilo, finalizando a reação química
de cloração do eteno, como produto o 1,2-dicloroetano. Adição aos alcenos dos halogenidretos. Halogenidretos é a reação de adição de ácidos halogenídricos, como ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, às moléculas de alcenos. Formam-se os haletos orgânicos e a reação segue a regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov diz que, na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o átomo de hidrogênio é adicionado ao átomo de carbono que já possuir mais átomos de hidrogênio. Como o átomo de hidrogênio do ácido representa o reagente eletrofílico, então vamos adaptar a regra de Markovnikov e, sempre nas reações de adição, o reagente eletrófilo irá se alojar no carbono mais eletronegativo, que neste caso representa o carbono que possui mais átomos de hidrogênio. Vamos exemplificar de um modo prático a regra de Markovnikov. Aqui, na ruptura do ácido clorídrico, o hidrogênio do ácido vai tornar-se o reagente eletrófilo, porque na ruptura ele vai perder o seu elétron de ligação para o átomo de cloro e vai se alojar ao carbono mais hidrogenado da dupla. O cloro que ficou com o par de elétrons e é mais eletronegativo, torna-se o reagente nucleófilo que vai se alojar no carbono menos hidrogenado. Demonstração rápida e eficaz da regra de Markovnikov. Reação de hidratação. É a adição de água à molécula de um alceno. A reação ocorre em meio ácido, ou seja, sob catálise, e formam-se os alcoóis. E continuamos aplicando a regra de Markovnikov. Aqui nós temos, então, uma molécula de água e que vai romper-se heteroliticamente, de modo a gerar o reagente eletrófilo e o nucleófilo. O reagente eletrófilo será o átomo de hidrogênio e o nucleófilo a hidroxila. Hidrogenação é a reação de adição de átomos de hidrogênio à dupla ligação dos alcenos. A reação ocorre na presença de catalisadores metálicos, como paládio, platina, níquel pulverizados e mais aquecimento. E formam-se os alcanos. Essa reação também é conhecida como reação de Sabatier e Cendrez. Os químicos que identificaram esse tipo de reação ao hidrogenar óleos vegetais, obtendo as margarinas. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim dessa revisão, parte 2, sobre as reações de adição orgânica, envolvendo as principais reações dos alcenos. Agora que sabemos como se faz o mecanismo de uma reação, vamos exercitar nas outras reações que não foram demonstradas. Esse é o objetivo: revisar e rever todo esse processo. Então, proponho uma lista de exercícios que vou deixar disponível lá na nossa sala de aula virtual. Até breve.